Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nossa terceira e última aula, a disciplina de execução de armaduras do curso de Mestre de Obras. Eu sou o professor Lucas e nessa aula nós vamos abordar os seguintes conteúdos. Vamos falar principalmente nessa aula a respeito do preparo da armadura. Qual o procedimento que deve ser utilizado, os cuidados que devem ser tomados e dessa forma, ao final dessa aula, o aluno ele deverá saber qual é a melhor forma de colocar a armadura dentro da forma e quais os cuidados que devem ser tomados ao realizar esse procedimento para que isso não venha interferir na estrutura futuramente. Então, a colocação do preparo da armadura na forma deve ser feita com o maior cuidado possível para que o posicionamento dela ocorra da forma como foi projetado e, ao ser concretada essa armadura, ela possa desempenhar sua função corretamente. Existem dois problemas fundamentais que devem ser evitados durante a colocação da armadura na forma. O primeiro deles é a falta do cobrimento de concreto especificado. Quando a armadura ela não tem o cobrimento correto, o que vai acontecer é que aquela armadura vai estar exposta às intempéries e isso vai fazer com que ocorra a oxidação dela. Então, é ideal que, após a concretagem, a armadura esteja completamente coberta pelo concreto. Ela não fique exposta. Então, esse é o primeiro problema que pode ocorrer quando a armadura não é posicionada dentro da forma da maneira correta. O segundo problema é que, em alguns casos, a armadura ela vai estar no posicionamento incorreto, a armadura negativa. Isso acontece principalmente na concretagem de lajes. Então, vários operadores, eles andando sobre a laje, sobre a armadura da laje, vai acabar amassando essa armadura e faz com que a armadura negativa torne-se involuntariamente positiva e isso acaba prejudicando a estrutura, podendo trazer ela até o colapso. Então, a norma 6118/2014, que é uma norma que fala sobre o projeto e a execução de estruturas de concreto armado, ela vai dizer qual deve ser o cobrimento para a armadura. Então, ela traz uma tabela que mostra qual o cobrimento de acordo com a classe de agressividade do ambiente. Nós sabemos que construções realizadas no litoral, em regiões marinhas banhadas pelo mar, as estruturas elas são mais suscetíveis a terem o processo de corrosão. Então, o que é que acontece? A norma ela vai classificar os ambientes de acordo com a classe de agressividade. E ela vai dizer assim: a agressividade ela é fraca, como nós podemos ver na tabela, em ambientes rurais ou em regiões submersas, ou seja, quando você vai construir uma ponte, por exemplo, a fundação da ponte vai estar embaixo d'água, então a agressividade da armadura vai ser fraca. Em regiões urbanas é moderada a agressividade. Em regiões marinhas ou industriais, a agressividade é alta. E em regiões onde existe respingo de maré, é muito forte essa agressividade em relação às barras de aço. Diante disso, sabendo esse tipo de classificação, nós podemos agora observar qual é o cobrimento que deve existir nas peças de concreto armado. Uma laje, por exemplo, ela vai ter que possuir um cobrimento da armadura de 20 milímetros, caso a classe de agressividade seja 1, ou seja, fraca. Se for moderada, 25 milímetros, e assim sucessivamente. Isso vale também para vigas, pilares, ou então o próprio elemento de fundação. Então perceba que a norma vai classificar qual deve ser o cobrimento da peça de concreto armado, de acordo com a agressividade do ambiente. Sabendo disso, nós temos que obedecer esse cobrimento mínimo, e ele vai ser obtido utilizando espaçadores ou pastilhas fixados à armadura.
E esses espaçadores podem ser de concreto, argamassa ou de material plástico. Nós podemos ver na imagem a utilização de concreto e argamassa para a produção desses espaçadores, que são fixados na armadura, e quando essa armadura é colocada dentro da forma, vai garantir que, ao ser concretada essa peça, ela permita que exista um cobrimento mínimo da armadura. Também é bastante utilizado espaçadores de material plástico, como nós poderemos ver no slide seguinte. Ou seja, eles possuem diversas formas, diversas aplicações que podem ser utilizados em pilares, vigas, na própria laje, e ele vai garantir que a armadura não esteja em contato com a forma e dessa forma ocorra o cobrimento mínimo. Então, em cada uma dessas imagens, nós podemos ver a utilização desses espaçadores para que promovam o cobrimento mínimo da armadura. Eu vou colocar um link para vocês assistirem um vídeo que fala um pouco mais sobre esses espaçadores e qual a importância deles. Além disso, a disposição das armaduras na seção da viga deve atender a algumas recomendações. Por exemplo, quando nós fazemos a montagem da armadura, deve existir um espaçamento mínimo entre as barras de aço. Além de existir um espaçamento entre a barra e a forma, deve existir um espaçamento entre uma barra e outra. E esse espaçamento deve ser de, no mínimo, 2 centímetros, ou então o diâmetro da barra, ou então 1,2 vezes o diâmetro da brita que será utilizada para fazer a concretagem. O espaçamento entre as barras, ele deve ser obedecido para que não ocorra vazios quando ocorrer a concretagem. Ou seja, você vai promover a concretagem de uma viga e a brita, juntamente com o concreto, tem que penetrar entre os espaços existentes entre as barras de aço. Então, tem que tomar muito cuidado quando for preparar a armadura para que as barras de aço nem estejam em contato com a forma e nem estejam em contato entre elas. E para isso nós utilizamos os espaçadores. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração dessa aula e até a próxima.